o homem que se entrega muito pro emocional, ele vai pro polo feminino muito, ele fica muito predominantemente no polo feminino, isso não é legal. Isso pode levar à depressão. O homem, a gente vai trabalhar o emocional do homem, mas de uma forma que ele não se entregue tanto no emocional, porque ele não pode, ele se perde se ele fica totalmente no emocional. E aí a gente não consegue muitas vezes resgatar, porque uma vez que a nossa mente, ela tende a repetir algumas coisas. Então, se a gente ficar naquela repetição de sentimentos ruins, a gente não sai desse buraco. A intenção é a gente sair. Claro. É por isso que, graças a Deus, eu dou alta para os meus clientes, né? Independente da quantidade de sessão que ele contrata, vai chegando no final da sessão, eu falo, olha, eu não vou conseguir te dar alta, eu já falo, pessoa, preciso de mais sessões com você. Ou, então, assim, quando você pergunta qual é a maior causa, então eu vou falar aqui. As queixas clássicas, dos homens. Relacionamento, às vezes é um casamento já há muitos anos, o casamento não tá com propósito, a mulher não dá mais atenção pra ele. Uma queixa, assim, que eu acho, assim, incrível, porque eu nunca pensei que eu fosse tratar isso, né, mas o homem também que não sente mais atração pela mulher. É uma queixa que tem acontecido, assim, bem recorrentemente. E a mulher meio que, também, na parte dela, não faz nada, né, pra se aproximar, né? Tem vários, você percebe, assim, que você teve uma desconexão completa em relação ao casal, né? E aí tem a parte do relacionamento, que de fato o relacionamento requer uma boa dose de inteligência emocional. Não tem jeito, porque relacionamento não é de uma pessoa só, são de duas pessoas, né? Você precisa, a outra pessoa precisa ceder, enfim, é um jogo ali, né? E aí, num segundo momento, tem a parte que é a minha parte da minha militância, né, em relação ao direito dos homens, que são homens que são falsamente acusados de crimes sexuais, violência doméstica, e aí mexe muito com a honra dele, sabe? Porque, assim, por exemplo, eu tô com um caso agora, o rapaz mora no exterior, um jovem, jovem, ele não tem nem 30 anos, ele é um rapaz bem bonito, inteligente, trabalhador, e ele falou assim, Marissa, eu nunca precisei de forçar nenhuma mulher a ter relação comigo. Eu fui criado por mãe, por avó, é uma desonra, né, o que aconteceu com ele. Então, do exterior, ele tá passando por isso em outro país, uma falsa acusação de abuso sexual. E como isso pipocou, né? Essa coisa do movimento do Me Too, né? Assim, qualquer coisa também vira abuso sexual, né? E não que um homem bonito não pudesse cometer uma violência como essa, mas ele deixa muito claro no discurso dele, e eu tenho essa tendência, assim, eu não sei se é verdade ou não, lógico, mas se a pessoa me contrata, tudo que ela for me falar, eu vou considerar como verdade, a não ser que esteja muito contraditório. E, assim, linearmente, à medida das sessões que a gente vai tendo, eu vou conhecendo a pessoa, o que ela vai me falando. Então, ele teve o pai abandonou, ou seja, a paternidade, né? O pai abandonou, mas a mãe sempre, a avó sempre esteve presente, sempre estiver presente, o avô sempre esteve presente, ele sempre soube tratar uma mulher, ele nunca gostou de fazer sexo por fazer, sempre teve algum envolvimento, né? Então, assim, pra ele, ter sofrido uma falsa acusação foi uma coisa, assim, que desmoralizou completamente, nesse caso de crime sexual. Aí temos os casos de homens que sofreram falsas acusações de violência doméstica. E aí cai na Maria da Penha, às vezes tem um mandato judicial, não pode chegar perto dos filhos, porque a mulher estendeu isso aí também pros filhos, e aí eles ficam assim arrasados, porque uma frase que eu escuto assim demais eu sempre quis ser pai, e agora eu não consigo ser. Isso pra eles também é muito doloroso. São homens, assim, que não tem problema com a pensão, que a pensão sempre tá em dia, mas ele não consegue chegar na calçada pra ver os filhos, ou ele tenta falar com o filho pelo telefone, a mãe não deixa, o menino tá sempre ocupado fazendo alguma coisa. Né? E isso assim, a honra, eu vejo assim que o meu trabalho tem muito a ver com a honra. O homem tem muito a ver com a honra, né? Sim, o homem tá muito relacionado, né, com essa coisa da força, da honra, de proteger, e aí ele não poder exercer essas funções que são tão inerentes ao homem é complicado, né? E por mais que a gente veja nos noticiários, né, homens que são desrespeitosos, que abandonam seus filhos, e a gente não pode ignorar isso aí de jeito nenhum, né? Mas não são todos, e aí a justiça ela tem colocado como todos na mesma caixa, né? Como se fossem a mesma pessoa, o mesmo formato, e não é isso, tem um monte de nuance. Não, e tem a individualidade de cada um também, né, Larissa? O problema que eu acho que a gente enfrenta na nossa sociedade de uma maneira geral é você colocar as pessoas todas em balaios, né? Em grandes grupos, sem você olhar para o indivíduo, para cada caso, né? Essa coisa do coletivismo é muito prejudicial para nossa sociedade, né? De você estabelecer uma gavetinha, né? Então, eu tô na gavetinha, sei lá, da mulher, né, negra, ou do homem branco, e aí só por conta de ter essa característica, já vem uma série de julgamentos aí baseado nessa gavetinha. Isso tá muito errado, né? Exatamente. Agora, você que é mãe de um homem, de um jovem, né? O seu filho é um rapaz de 18 anos. O que te preocupa com relação a ele nesses tempos, né? De coletivismo, de feminismo, de ataque sistemático aos homens, de emasculação, né, dos homens. E o que você faz para combater isso, aí agora falando como mãe, né? Aproveitando aí para dar um conselho para as mães dos meninos, dos jovens meninos de hoje. Como mãe é uma coisa complicada. Meu filho mora nos Estados Unidos hoje, ele é um jovem, assim, muito responsável, ele tem 2 anos que ele tá empregado, e ele mora com a tia dele. Ele paga o próprio aluguel, assim, do quartinho que ele tá morando com a tia, né? Ele compra sua própria comida, compra sua própria roupa, ele se tornou um rapaz independente. E a única preocupação que eu tenho em relação a ele é a questão da socialização, porque como a faculdade é online, e ele só vai para o trabalho, eu acho que ele se relaciona assim como um jovem deveria se relacionar, sabe como é que é, né? Tipo, pra faculdade não tinha negócio de online, né? Mal tinha online. E aí, assim, me preocupa o tipo de mulher que ele possa querer se relacionar, né? Eu não sei o que pode estar inconscientemente, eu sei que eu escolhi o pai dele de forma inconsciente e tinha a ver com o meu pai, que era alcoólatra. Então, hoje, né, com 45 anos, mais madura, eu percebo que na minha juventude eu fiz escolhas completamente erradas. Mas eu vou falar uma coisa assim que eu aconselho assim, a toda mãe de um jovem, enfim, acho que até para qualquer homem que esteja me ouvindo, usem câmeras, aparelhem a casa de vocês com câmeras. Infelizmente, a gente não consegue mais
confiar nem na própria sombra. Uhum. E eu tenho casos, inclusive, das mães até, sabe? Eu tenho casos, inclusive, de filhos fazerem uma falcatrua com o pai. Uhum. Infelizmente, a família, ela tá em perigo porque as pessoas são egoístas, as pessoas querem estabelecer o desejo que elas têm no coração. Não importa se vão abandonar no asilo, enfim, eu tô com uma situação que é o seguinte, um caso, né, clínico também. Pai que, os 3 filhos denunciaram o pai depois que fizeram uma falsa denúncia, né, uma acusação, ele é policial, inclusive. Uhum. A mulher dele eles tinham 30 anos de casado, ou seja, um casal muito antigo, né, e ela sofreu um AVC, ele não consegue visitar a mulher porque tem essa restrição. Então, a gente não sabe de onde pode vir esse problema, né, mas Puxa, que os homens... triste, né? Que triste, né? Você ter dentro da família as pessoas se colocando contra as outras, né? Isso, exatamente. E aí, enfim, eles fazem umas alegações, eu também não sei até que ponto isso é verdade ou não, né, porque Uhum. toda história tem seus lados, mas, por exemplo, o homem, ele precisa entender quem é essa pessoa que ele tá junto. Uhum. Porque a questão o homem, ele é geralmente mais visual, ele vai querer uma pessoa atraente, sexualmente atraente, né, uma mulher bonita, de cabelo bonito, de pele macia, enfim, todas essas coisas que seduzem os homens, porque a beleza da mulher é encantadora pro homem, acalma o homem. Uhum. E só que isso não pode ser o número 1, sabe, na escolha de um parceiro. Você precisa ver, o rapazinho, ele precisa ver qual é a índole dessa mulher, como que funciona a família. No que ela acredita, né? Quais valores que ela carrega, né? Exato, quais valores que ela carrega, infelizmente, por conta das pessoas esperarem, não, quando meu filho crescer, eu vou botar na religião. Poxa, põe ela numa religião, pra ter pelo menos uma base, enquanto você é criança. Uhum. Aí lá na frente ela decide se ela quer ficar ou não, mas você como pai deveria colocar seu filho numa escola religiosa, enfim, católica, protestante, espírita, que é a sua fé, né, lógico, não vai botar numa fé que você não conhece, né, mas, e aí lá na frente deixar ela decidir se quer ficar ou não. Não o contrário, não deixar nada espiritual, porque assim, é muito importante essa coisa da espiritualidade, mas, por exemplo, quando eu falo isso pro meu marido, já é um problema, né, porque ele sofre justamente porque a mulher é espiritualizada. Tá. E aí, por causa da religião, ela não deixa ver o marido, né, porque aquela religião se diz que é cristã, Tá. os TJs. Mas esses valores aí, eles não podem passar desapercebidos, sabe? Uhum. É uma mulher provocativa, ela te usa, como é que é? Né? Ela quer saber só do seu dinheiro, o que você pode proporcionar? Uhum. Porque existem correntes aí que falam, né, o homem tem que ser provedor. E hoje em dia faz sentido o homem ser provedor, num contexto onde toda mulher tem pode ter carteira de trabalho, pode trabalhar, pode prover também. Uhum. Faz sentido, de repente, quando você quer fazer uma família. E aí você precisa, de repente, né, você quer ter os seus filhos, você gostaria de cuidar das suas crianças. E aí, nesse contexto de família, faz mais sentido. Mas, ao mesmo tempo, você, assim que o seu filho tiver, né, podendo ter uma atenção especial de outra pessoa, será que você não vai pegar e vai seguir a sua profissão?